No topo de um morro, sob o sol implacável de agosto, 2 homens jaziam imóveis. Seus corpos, estranhamente intocados pela violência, carregavam um detalhe perturbador. Máscaras de chumbo grosseiramente moldadas cobriam seus rostos, conferindo-lhes uma aparência fantasmagórica e alienígena. A cena, por no topo de um morro, sob o sol implacável de agosto, 2 homens jaziam imóveis. Seus corpos, estranhamente intocados pela violência, carregavam um detalhe perturbador. Máscaras de chumbo grosseiramente moldadas cobriam seus rostos, conferindo-lhes uma aparência fantasmagórica e alienígena. A cena, por mais bizarra que fosse, não revelava sinais de luta. Não havia armas nem vestígios de sangue, apenas o silêncio pesado da morte. As autoridades, ao chegarem, encontraram um pequeno caderno de anotações ao lado dos corpos, contendo instruções enigmáticas que pareciam descrever um ritual e a estranha menção à compra de uma capa de chuva. Este era o cenário em Niterói, 1966, e o mistério dos discos de chumbo começava a se desenrolar, deixando a polícia e a sociedade em um estado de perplexidade. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, técnicos em eletrônica, haviam subido o Morro do Vintém em 17 de agosto, supostamente para testar equipamentos. Um adolescente os encontrara, e a subsequente investigação policial mergulhou em um abismo de contradições. Os corpos, sem ferimentos visíveis, desafiavam qualquer explicação natural para a morte. A autópsia, inconclusiva, apenas aprofundava o enigma. Mas então surgiu um problema. O caderno, a peça central do quebra-cabeça, continha frases como 16, 30 horas local de trabalho, 18, 30 horas ingerir cápsula, após efeito, proteger metais. Era um rito, uma sequência de ações que culminava na ingestão de algo e na proteção de metais. A polícia esperava encontrar vestígios de veneno nos corpos, algo que justificasse a cápsula mencionada. Contudo, os exames toxicológicos não revelaram absolutamente nada, nem veneno, nem qualquer substância que pudesse ter causado a morte. A ausência de uma causa definida para a morte entrava em conflito direto com as instruções do caderno, criando uma lacuna inexplicável na narrativa dos eventos. As máscaras de chumbo, por sua vez, eram outro ponto de interrogação. Moldadas de forma rudimentar para se ajustarem aos rostos dos homens, sugeriam uma intenção de proteção, talvez contra alguma radiação ou energia desconhecida. Mas de que adiantaria proteger-se se a causa da morte não era externa, mas interna, como sugeria a cápsula? A lógica parecia desabar. Não havia explicação razoável para a necessidade de tais máscaras, especialmente sem um agente externo que justificasse seu uso. E a capa de chuva? Foi encontrada na posse de uma das vítimas, mas o dia da descoberta dos corpos era ensolarado, sem qualquer previsão de chuva. Por que um homem compraria uma capa de chuva e a levaria consigo em um dia claro para uma subida de morro? A pergunta pairava no ar, sem resposta, adicionando mais uma camada de absurdo ao cenário. Só que tem um detalhe. A investigação tomou um rumo inesperado com o surgimento de um terceiro homem, Elcio Gomes. Ele havia acompanhado Manuel e Miguel até certo ponto da subida, mas por algum motivo não chegou ao topo com eles. Seu depoimento, repleto de inconsistências e nervosismo, levantou suspeitas. Elcio se contradizia, mudava versões e parecia esconder algo crucial sobre os eventos que antecederam a morte dos 2 homens. Sua presença e seu comportamento evasivo injetaram um elemento humano e perturbador no que até então parecia um fenômeno inexplicável. A teia de mistério se adensou ainda mais quando a viúva de uma das vítimas foi interrogada. Ela revelou que seu marido, e presumivelmente seu amigo, tinham um profundo interesse em espiritismo, em contatos extraterrestres e em experimentos paranormais. Essa informação mudou drasticamente a perspectiva da investigação. Aquelas instruções enigmáticas, as máscaras de chumbo e a ausência de veneno poderiam não ser parte de um crime comum, mas sim de um ritual, de uma tentativa de comunicação
ou de um experimento que saiu terrivelmente errado. As palavras proteger metais poderiam se referir a algum tipo de energia espiritual ou cósmica, e a cápsula, uma substância para induzir um estado alterado de consciência. E foi aí que tudo desmoronou. Com as novas revelações, as teorias sobre o que realmente aconteceu no Morro do Vintém começaram a competir pelo espaço da verdade. Uma das mais persistentes era a do assassinato por veneno indetectável. A frase ingerir cápsula no caderno era um forte indicativo de que alguma substância fora consumida. A ausência de ferimentos visíveis nos corpos corroborava a ideia de uma morte interna, silenciosa. No entanto, a tecnologia forense da época era limitada. Seria possível que um veneno tão sofisticado a ponto de não deixar vestígios tivesse sido usado? E se sim, por quem e com que motivo? A falta de evidências toxicológicas concretas, apesar das buscas exaustivas, tornava essa teoria difícil de sustentar, mas não impossível. O silêncio dos corpos sobre a causa da morte era, por si só, um mistério. Paralelamente, ganhava força a teoria de que o incidente não foi um crime comum, mas sim um ritual espiritual ou um experimento paranormal que saiu terrivelmente errado. As anotações no caderno, com sua linguagem críptica e instruções sequenciais, as máscaras de chumbo e o interesse declarado das vítimas em espiritismo e contatos extraterrestres, tudo apontava para uma tentativa de transcender a realidade, de se conectar com algo além do mundo material. As máscaras poderiam ser para proteção durante alguma projeção astral ou contato com entidades. A cápsula poderia ser uma substância psicotrópica para induzir um estado alterado de consciência, um portal para outra dimensão. Mas novamente faltavam provas. Não havia nenhum vestígio de atividade sobrenatural ou evidência de um experimento fracassado. Apenas 2 homens mortos, com máscaras de chumbo, no topo de um morro. Ninguém explica isso até hoje. O caso dos discos de chumbo, como ficou conhecido, foi arquivado sem uma conclusão oficial. A polícia, sem pistas concretas e confrontada com uma miríade de contradições, não conseguiu desvendar o enigma. O que foi ignorado, ou talvez incompreendido, foi a possibilidade de envolvimento de terceiros com um conhecimento muito mais avançado do que o esperado. Se a cápsula era de fato um veneno, sua indetectabilidade sugere uma tecnologia ou substância muito além do alcance da medicina forense de 1966. Se era um ritual, a ausência de um mágico ou guia levanta questões sobre se eles estavam sozinhos ou se alguém orquestrou o evento à distância. Até hoje, a função exata das máscaras de chumbo permanece um mistério insondável. O que elas deveriam proteger? De que tipo de energia ou radiação? E por que o chumbo, um material conhecido por suas propriedades de blindagem contra a radiação, mas também por sua toxicidade? A compra da capa de chuva em um dia claro é outra peça que simplesmente não se encaixa. Seria um disfarce? Uma precaução para algo que eles sabiam que aconteceria, mas que não se concretizou? O caso do Morro do Vintém permanece como um dos maiores enigmas criminais do Brasil. Um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios podem ser resolvidos pela lógica humana. A história de Manuel e Miguel é um testamento à fragilidade da explicação racional diante do inexplicável. Se as máscaras protegiam de algo, de uma força invisível, ou de uma intenção maléfica, o que então os matou? A resposta, se é que existe, está perdida nas brumas do tempo. Um segredo guardado pelo Morro do Vintém, silencioso e impassível,